Senhores administradores do Jornal Expansão e organização do evento, senhores administradores da ARCEG, senhores presidentes e membros dos conselhos de administração das empresas seguradoras, sociedades gestoras de fundos de pensões e sociedades de mediação de seguros que nos assistem remotamente, distintos convidados, minhas senhoras e meus senhores. Antes de mais, gostaria de agradecer o convite que me foi formulado para, em nome da ARCEG, proceder ao encerramento desta quinta edição do Fórum sobre Seguros, promovido pelo Jornal Expansão, desta feita sob o sugestivo tema A importância do setor de seguros na recuperação económica do país. Começo por felicitar o Jornal Expansão e toda a organização deste evento por mais esta iniciativa, que se vai consolidando desde 2016, pois apesar da grave crise causada pela pandemia da Covid-19, tiveram a coragem de prosseguir com a realização deste evento, que já é de referência nacional e internacional e constitui-se numa plataforma privilegiada de discussão das matérias que preocupam o setor em particular e a economia no geral. Por este comprometimento e ato de determinação, manifesto aqui o reconhecimento público da ARCEG. Como certamente se terão apercebido, foi apresentado e divulgado recentemente no portal da ARCEG o relatório do mercado de seguros, fundos de pensões e mediação de seguros do ano de 2019, o qual apresenta prémios de seguro direto no montante de 182,4 mil milhões de kwanzas, representando um crescimento de 30,61% em relação ao ano anterior. As indemnizações pagas pelo setor, por seu turno, atingiram o valor de mais de 76,7 mil milhões de kwanzas, representando uma taxa de sinistralidade de 42% contra os 47% do ano anterior. Tal como em 2018, os seguros de saúde, acidentes e viagens continuam a ser os ramos com maior predominância na carteira de negócio das seguradoras, tendo em conjunto um peso de 56%, seguido o ramo automóvel com 12% e o ramo da petroquímica com 10%. No que respeita ao segmento dos fundos de pensões, constata-se um acréscimo das contribuições para os fundos de cerca de 153% em relação ao ano anterior, atingindo os 109,4 mil milhões de kwanzas, acompanhando também de outro acréscimo, neste caso das pensões pagas mais reembolsos, de mais de 36%, atingindo os 39,5 mil milhões de kwanzas. Do ponto de vista material, o setor de seguros conta atualmente com 24 seguradoras, 92 mediadores pessoas coletivas e 1.083 mediadores individuais. O setor de fundos de pensões conta com 8 entidades gestoras de fundos de pensões, sendo 4 sociedades gestoras de fundos de pensões e 4 seguradoras. Estão sob gestão dessas entidades 34 fundos de pensões, dos quais 9 abertos e 25 fechados. Em termos de indicadores que representam a procura macro do setor, quer para os seguros, quer para os fundos de pensões, os níveis continuam abaixo da média africana, situando-se a taxa de penetração dos seguros abaixo de 1% e a densidade em pouco menos de 6 mil kwanzas por pessoa. Conforme se depreende do quadro apresentado, apesar da forte crise que o mundo e particularmente Angola enfrentam, creio que a avaliação do setor segurador é positiva. Prova disso mesmo é o crescimento dos prémios de seguro em 2019 em cerca de 31%. Isto, em nossa opinião, mostra a resiliência do setor e a sua capacidade de se reinventar. Os mais críticos poderão dizer que parte deste crescimento deveu-se a eventuais atualizações de preços e não propriamente a captação de novos clientes. Ainda que assim seja, o facto do setor conseguir manter os seus clientes no atual contexto mostra bem a importância que vai ganhando na vida das pessoas, das empresas e da sociedade de um modo geral. Basta lembrarmos-nos de que, há alguns anos atrás, o setor tinha uma forte dependência do seguro petroquímica
que possuía um peso considerável no negócio das seguradoras. Hoje, em dia, o peso do ramo petroquímica situa-se à volta dos 10%, tendo sido ultrapassado por ramos como saúde e o automóvel. Para o ano 2020, contudo, face aos constrangimentos que a pandemia da Covid-19 provocou às economias mundiais, com um decréscimo nunca antes visto da atividade económica, associado aos elevados níveis de desemprego e consequente perda de rendimento das famílias e das empresas, acreditamos que o setor irá registrar alguma queda no nível de produção. De qualquer modo, como referi anteriormente, o setor tem, de forma resiliente, procurado encontrar soluções que minimizem o impacto negativo do atual contexto, por exemplo, tornando mais eficiente a gestão das suas operações de negócio e investindo em meios tecnológicos que permitiram a subscrição e resolução de sinistros online, bem como a oferta online de produtos de fundos de pensões. São sinais como estes que nos fazem acreditar nas potencialidades do nosso mercado e no comprometimento dos nossos operadores. Minhas senhoras e meus senhores, penso que estamos de acordo que só um setor de seguros forte, devidamente regulado e supervisionado, será capaz de apoiar a recuperação económica do país, garantindo a proteção necessária para salvaguardar as famílias e as empresas. Neste sentido, a ARSEG tem desenvolvido um conjunto de ações que visam dotar as empresas do setor com as ferramentas apropriadas para estarem preparadas e à altura dos desafios que se aproximam. Entre as referidas ações, queremos destacar aqui o kick-off da muito aguardada reforma do quadro legal dos seguros e fundos de pensões, através de dois instrumentos legais fundamentais que visam dotar o setor de ferramentas modernas que permitam uma melhor gestão e controle dos riscos, criando assim um mercado que transmita a confiança necessária para garantir o volume de subscrições, por um lado, e uma mais eficiente regularização de sinistros, por outro. O primeiro instrumento, aprovado pelo Executivo e remetido à Assembleia após um profícuo e participativo processo de consolidação pública, consiste na proposta de nova Lei Geral da Atividade Seguradora e Resseguradora. Na esteira dos melhores princípios e práticas internacionais da IAIS e do CISNA, a proposta de nova Lei Geral da Atividade Seguradora e Resseguradora procura atingir dois objetivos fundamentais, nomeadamente a proteção dos tomadores de seguros, segurados e beneficiários, e a prevenção e a repressão de atuações contrárias à lei. Para o efeito, entre outras soluções, a referida iniciativa legislativa consagra um reforço dos poderes de supervisão da ARSEG, acompanhado da introdução de matérias até então omissas no ordenamento jurídico angolano, tais como a recuperação e liquidação de empresas de seguros, o microseguros, bem como de inovações nos domínios da governação corporativa e garantias financeiras. O segundo instrumento legal que importa destacar consiste no novo regime jurídico da mediação de seguros, diploma que se encontra neste momento em consulta pública. Com ele, pretendemos dotar o país de um sistema de mediação de seguros moderno e alinhado com as melhores práticas internacionais, devidamente harmonizadas com a realidade económica e social nacional. Entre outras soluções, a referida iniciativa legislativa procura dar enquadramento ao papel da banca na distribuição de seguros, consagra detalhados deveres de informação a cargo dos mediadores, regras para a movimentação de fundos relativos ao contrato de seguro e, finalmente, mas não menos importante, a figura do mediador de seguros a título acessório, permitindo que outras entidades exerçam a atividade de mediação de seguros em complemento da sua atividade profissional, sempre que o seguro seja acessório aos bens ou serviços fornecidos no âmbito dessa atividade principal. Não menos relevante foi o reforço da capacidade de supervisão da ARSEG, através da intensificação do acompanhamento às empresas e da tomada de medidas de enforcement contra as condutas lesivas dos interesses do mercado e dos tomadores de seguros, o que tem resultado numa melhor gestão dos riscos, quer técnicos, quer os relacionados com governance ou combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo. Neste particular, destacamos a revogação da autorização de exercício da atividade a uma seguradora,
e a notificação da caducidade da licença a 3 outras entidades, a atualização do cadastro das sociedades de mediação e corretagem de seguros, o registro dos membros dos órgãos sociais das seguradoras e das sociedades gestoras de fundos de pensões junto da ARSEG, o reforço da avaliação e monitoramento dos ativos representativos das provisões técnicas e da solvência das empresas de seguros. Minhas senhoras e meus senhores, a ARSEG aderiu no início do corrente ano aos organismos internacionais, a Associação Internacional dos Supervisores de Seguros, IAIS, e a Associação Internacional dos Supervisores de Fundos de Pensões, IOPS. O Conselho de Administração da ARSEG acredita que as referidas adesões irão contribuir para uma maior credibilização do setor financeiro nacional e colocar o mercado segurador e dos fundos de pensões angolanos no mapa da indústria financeira mundial. A adesão às referidas instituições proporcionará o acesso da ARSEG à informação técnica especializada e aos comitês técnicos onde os supervisores de várias partes do mundo partilham informações e discutem matérias relevantes para o setor, sendo estas ferramentas fundamentais para aprimorar a sua capacidade de supervisão do mercado. Por outro lado, a adesão à IAIS e à IOPS irá também garantir a harmonização da legislação angolana de seguros, as tendências e as melhores práticas internacionais, bem como fomentar regras comportamentais em conformidade com princípios universalmente aceitos, garantindo aos tomadores de seguros e beneficiários de fundos de pensões uma melhor proteção dos seus interesses e um desenvolvimento equilibrado do setor. Na perspectiva da cooperação interna, importa destacar a assinatura do protocolo com a Inspeção-Geral do Trabalho, instrumento fundamental para fortalecer a fiscalização da adesão ao seguro obrigatório de acidentes de trabalho e doenças profissionais, bem como para materializar outros mecanismos de apoio aos tomadores de seguros, com destaque para a criação do Fundo de Atualização das Pensões decorrentes de acidentes de trabalho e doenças profissionais, FUNDAP, e a institucionalização da Comissão Nacional de Avaliação das Incapacidades decorrentes de acidentes de trabalho e doenças profissionais. No mesmo sentido, cumpre referir as ações preparatórias para a assinatura de um protocolo com a Polícia Nacional, visando, sobretudo, uma maior eficiência na fiscalização do seguro obrigatório de responsabilidade civil automóvel, bem como no tratamento dos processos de sinistros por parte do Fundo de Garantia Automóvel. Ainda no domínio das iniciativas de cooperação local, a ARSEG, juntamente com o Ministério das Finanças e a Administração Geral Tributária, integra um grupo de trabalhos que, em estreita colaboração com a ASAN, tem procurado encontrar soluções que conduzam a um tratamento fiscal diferenciado para os fundos de pensões e para os produtos do ramo vida. Num e noutro caso, a tributação incide essencialmente sobre a poupança e não sobre o rendimento puro, razão pela qual é imperioso ponderar um tratamento fiscal diferenciado que seja capaz de contribuir para a efetiva massificação e dinamização dos referidos instrumentos. Este aspecto, associado à alteração na base de cálculo da taxa de contribuição a pagar pelos fundos de pensões à ARSEG, passando a ser a totalidade das contribuições efetuadas pelos associados e participantes ao invés do valor global dos fundos, permitirá àquelas entidades disporem de mais recursos para investir e rentabilizar. No que tange à literacia financeira, os números mostram uma taxa de penetração ainda muito baixa. Há certamente um longo caminho a percorrer para o aumento da cultura de seguros em Angola e o incremento dos níveis de proximidade entre o regulador e o mercado. No entanto, e apesar das circunstâncias peculiares do ano em curso, conseguimos desenvolver algumas iniciativas com vista à mudança deste paradigma, entre as quais destacamos o lançamento de uma campanha de comunicação e literacia financeira, que tem estado a decorrer na imprensa e nas plataformas sociais, a realização de webinars sobre os mais variados temas ligados ao setor e, mais recentemente, o lançamento da primeira edição do Prémio Fernando Aguiar, iniciativa que visa laurear os melhores trabalhos académicos com relevância prática para o mercado segurador e, desta forma, estimular o conhecimento e a investigação no setor financeiro. A desígnio, gostávamos de tecer duas considerações públicas. Primeiro,
gostaríamos de endereçar uma palavra de agradecimento às diversas instituições de ensino superior de todo o país que de imediato abraçaram o projeto e nos últimos dias têm remetido para a apreciação do corpo de jurado diversos trabalhos de investigação académica, alguns dos quais provenientes de universidades localizadas fora de Luanda, o que nos deixa muito satisfeitos e orgulhosos. Trabalhos estes que deverão ser objeto de avaliação pelo corpo de júri. Importa igualmente destacar o papel do próprio corpo de jurado, que certamente não terá uma tarefa fácil, mas que, estamos confiantes, desempenharão de forma isenta e imparcial as responsabilidades que lhes foram acometidas, aos quais aproveitamos a oportunidade para endereçar também o nosso profundo agradecimento. Com o mesmo propósito, pretendemos concluir, no ano que vem, a materialização das ações previstas num protocolo de cooperação que celebramos com o Ministério da Educação, nos termos do qual a ARSEG contribuirá para o processo de criação de conteúdos sobre seguros e fundos de pensões a serem inseridos nos manuais académicos do ensino primário e secundário. Para finalizar, mas ainda no mesmo domínio, está para breve o lançamento público de um novo e mais interativo website da ARSEG, acompanhado de uma app para smartphones, disponível em formato Android e iOS. Um e outro, além do mecanismo público de verificação do seguro por via da matrícula, dispõem de ferramentas que irão promover uma maior aproximação entre o regulador e o mercado, quer através da disponibilização e acesso a conteúdos e informações relevantes, quer através da submissão célere e mais eficiente de informações obrigatórias e periódicas por via do portal dos operadores. Minhas senhoras e meus senhores, permitam-me, por fim, tecer alguns comentários sobre o processo de alteração da identidade visual da ARSEG, antes de projetar o ano que se segue. Tendo em vista a modernização da sua imagem de marca, a ARSEG levou a cabo um processo inclusivo de discussão interna que culminou com o lançamento público, no passado mês de outubro, da sua nova identidade visual e corporativa. Sempre com um profundo orgulho no seu passado, a renovação da identidade corporativa teve como principal objetivo modernizar a imagem de marca da ARSEG para que a mesma seja percepcionada como uma instituição de reputação irrepreensível e sensível aos ventos de mudança. A nova marca é dinâmica, moderna e transparece valores como solidez, coesão e, principalmente, rigor. O elemento visual é um triângulo composto pelas letras A e S que representa o equilíbrio e a sustentação que pretendemos para o nosso mercado. Distintos convidados, apesar deste Conselho de Administração estar em funções há apenas um ano e em circunstâncias muito peculiares, o contacto com os dossiês permitiu identificar e atacar já algumas das reformas que o setor demandava. Com o mesmo espírito de missão e serviço público, prosseguiremos nesta senda, dando corpo a outras tarefas que constam do Plano Estratégico da ARSEG 2019-2022, perspectivando para o ano que vem 3 importantes desafios. O primeiro desafio é o da continuidade do processo de revisão do quadro legal do setor, com destaque para as matérias do contrato de seguros, fundos de pensões, sistema de tarifas, seguro obrigatório de responsabilidade civil automóvel, capitais sociais mínimos para o exercício da atividade, plano de contas da atividade seguradora e divulgação pública dos documentos de prestação de contas das empresas de seguros e gestoras de fundos de pensões. O segundo desafio será o de preparar a ARSEG para esta nova era. Pretendemos dar continuidade ao trabalho de reestruturação interna da ARSEG, iniciado este ano, reforçando a capacidade de resposta da instituição através de uma maior aposta no capital humano, na participação ativa nos órgãos regionais e internacionais, bem como no reforço do investimento nas tecnologias de suporte aos processos internos. O terceiro e não menos importante desafio é o da literacia financeira. Sendo este fator o principal vetor para o aumento da cultura de seguros, da taxa de penetração de seguros, pretendemos dedicar grande parte dos nossos esforços em aproveitar todos os meios ao nosso alcance, tais como o protocolo com o Ministério da Educação e a rede de mediatecas, ou as ações conjuntas com os nossos homólogos do setor financeiro através do CNEF, para incentivar um conhecimento do público em geral sobre o papel do seguro e a sua importância na vida das pessoas e das empresas.
distintos convidados, minhas senhoras e meus senhores. Conscientes das dificuldades que se avizinham, queremos aqui partilhar com vocês uma mensagem de perseverança e moderado otimismo para o ano que se aproxima. Os avanços na produção da vacina contra a Covid-19 e o levantamento das atuais restrições que os países enfrentam dão-nos uma perspectiva de retoma da economia mundial, em especial no segundo semestre de 2021. Este movimento poderá resultar em mais investimento e, consequentemente, na reversão da tendência atual nos números do emprego. Em Angola, as previsões macroeconómicas para 2021 assinalam uma estagnação do crescimento do PIB em termos reais, contrariando os movimentos recessivos que se registavam nos últimos anos. Essa perspectiva de desempenho da economia nacional deverá ser suportada por um crescimento do PIB não petrolífero de 2,1%, sendo que para o setor petrolífero, por sua vez, seja expectável que continue a experimentar um declínio da atividade, registrando uma taxa de crescimento negativa de 6,2%. É, portanto, este o contexto difícil que nos espera, marcado por perspectivas económicas moderadas e alguma incerteza, e que colocará à prova a resiliência do nosso mercado segurador. As empresas de seguros e sociedades gestoras de fundos de pensões devem, pois, permanecer firmes e explorarem ao máximo as suas potencialidades, criando e oferecendo produtos inovadores e adaptados às necessidades dos consumidores, diversificando os seus canais de distribuição, investindo em ativos seguros e salvaguardando sempre os seus níveis de solvência. Com estas palavras, declaro encerrada esta 5ª edição do Fórum sobre Seguros. Muito obrigado.